Jesus misericórdia. Mas a gente fala de coisas muito boas aqui no programa, ensina coisas muito boas. E hoje você veio aqui para acrescentar essa informação, essa boa informação, mas hoje de uma maneira muito lúdica. Você escreveu um livro. Como foi para você, a partir da sua experiência, né, como odonto pediatra, trazer para a criança uma leitura para ela entender que a marquinha que ela tem é só uma marquinha entre tantas. Uma marquinha, isso mesmo. Bom, primeiro, obrigada, Rita. Esse daqui eu trouxe para você com carinho, com um autógrafo, uma dedicatória. Eu tenho uma marquinha. Que gracinha. Mas a gente vai entender, né, o que quer dizer essa marquinha. O que você conta no livro? Isso. Bom, eu trabalho no Hospital Sobrapar, aqui em Campinas, e é um hospital que a gente atende crianças e pacientes com deformidades crâniofaciais. Então, uma criança que nasceu sem uma orelha, uma criança que nasceu com a fissura lábio-palatina, que é aquele cortinho no lábio, uma criança que nasceu com alguma síndrome, que um olho é mais baixo do que o outro. Então, são deformidades que são visíveis, né? O nosso rosto, mesmo com máscara, a gente consegue ver se tem alguma coisa de diferente ou não. E lá no hospital, eu faço atendimento odontológico, atendimento dentário, sou dentista das crianças, mas eu escuto muito o que as famílias trazem, o que as crianças falam. E no período de pandemia, eles se sentiram mais confortáveis, porque eles estavam com máscara. Então, aquela marquinha no lábio não chamou tanta atenção das pessoas, os olhares que eles recebem. E aí, com a volta, né, com a liberação, a falta de necessidade do uso de máscara, eu percebi que as crianças começaram a dar um retrocesso, ou os pais começaram a trazer comentários, olha, está indo na escola, mas não está com vontade de ir, as pessoas estão perguntando, ou o irmão está perguntando, por que o seu irmão tem aquela marquinha? E aquilo estava ferindo, aquilo fere, dependendo do olhar, dependendo do comentário, que às vezes não tem maldade. Mas o tipo de você se sentir diferente dentro da sociedade já te deixa desconfortável. E aí, com base nisso, eu falei, poxa vida, queria fazer alguma coisa por eles, pelos pacientes, pelas famílias, né? Porque às vezes a mãe não sabe como explicar aquilo conforme a criança vai crescendo, por que você tem, o seu irmão não tem, por que você precisa ir tanto no hospital, o seu irmão não. E aí, com base nisso, surgiu a ideia de contar a história de uma criança com fissura lábio-palatina dentro da escola, e uma outra criança conhecendo toda essa história do Pedro, que é a Maria, que muda de escola, e uma criança contando para outra, então na linguagem da criança. Então ele trazendo, olha, eu fiz cirurgia assim, olha, a minha mãe passou por isso, minha mãe teve medo, e aí a Maria leva todas essas questões para casa e pensando, nossa, mas eu nunca precisei fazer isso, eu não tive um dente no céu da boca. Então, conforme a história vai acontecendo de uma maneira bem tranquila, no ambiente da escola, a Maria vai levando tudo isso para casa e é uma forma de desmistificar um pouco a fissura lábio-palatina como um dos exemplos dessas deformidades que a gente trata no hospital, que é a mais comum que a gente acaba recebendo, né? E olha, eu gostei muito da ilustração. Aqui eu até vou pedir aos meninos para mostrarem essa imagem aqui no centro do livro, porque é o momento do lanche, do intervalo, e não tem como fugir desse momento. Nenhuma criança pode ficar na sala de aula. A criança tem que se envolver, se socializar. Só que se ela tem vergonha ou se ela não se sente à vontade em confraternizar nesse momento, ela vai se retrair, que foi o que você colocou para a gente já no começo da tua fala, da explicação, né? Olha que ideia legal. E aqui tem várias, tem uma cadeirante, ele com... Além da fissura, ele usa óculos. E olha só. E, gente, estas são situações comuns para as crianças. Dia a dia. Dia a dia. Eles vão na escola, eles se sentem diferentes e a ideia do livro é justamente para fazer com que essa criança não se sinta diferente, fazer com que esse livro, que tem o título Uma Pergunta, é justamente para que a professora possa levar isso em sala de aula como um debate. Rita, qual é a sua marquinha? Karina, qual é a sua marquinha? Então, vamos conversar sobre as nossas marquinhas? Então, é uma marquinha de nascença, é uma cicatriz no queixo que caiu.
No caso do Pedro, é a fissura. E o que vem por trás dessa história? Porque tem algumas marcas, né, que não são tão agradáveis de se lembrar, mas para a gente olhar isso, no caso das crianças em tratamento, com essas deformidades, e pensar, poxa, meu filho teve tratamento, meu filho está recebendo o melhor tratamento, ele está sendo bem cuidado. Então, olhar com aquilo com orgulho, olhar com aquilo com carinho, porque faz parte da história de cada um. É isso que vai diferenciar uma criança da outra, um ser humano do outro. E algumas marcas, eu estava conversando com a Maria Bueno agora na cozinha, ela estava contando que a mãe dela e a filha dela, as três têm a mesma marca no mesmo lugar. Né? A gente estava falando de marquinha, e eu achei interessante. Até ela mostrou uma marca aqui na barriga, então tanto a avó, a mãe e a filha, as três têm a mesma marca. Mas isso é uma marca de nascença, né? Mas é a história delas, mas é a história delas. Quer dizer, eu senti assim, até, poxa, que legal, eu tenho uma marca que era da minha avó, né? Gostoso isso. Mas como você falou, nem todas as marcas são boas para serem lembradas. Exatamente. Né? Eu estava comentando hoje com a Karina sobre o Arthur, que foi mordido pelo cachorro, né? E machucou o lábio inferior dele, ficou com a marca. E eu falei, eu tô doida para ler essa história com ele, para mostrar que a marquinha que ficou no lábio dele vai ser uma marquinha que, como qualquer outra criança, ele vai ter a dele. A das outras crianças não vão ser de jeito nenhum iguais a dele. E vai ser a marquinha dele. Quer dizer, é para levar isso de uma maneira mais leve também, não é, Karina? Exatamente, porque a questão do bullying é muito forte, né? E os nossos pacientes lá, justamente por isso, por eles terem essas alterações em face, eles sofrem um impacto muito grande. Para isso, até no hospital, nós temos o serviço da psicologia, que atua ali ativamente com a criança, com o paciente, com os familiares. Mas isso tudo, a gente tem que ir lançando ferramentas para que essa pessoa se sinta bem na sociedade, que ele cresça como ser humano. Se ele tem uma alteração na fala, para que ele consiga ser inserido no mercado de trabalho, para que na escola, quando ele tiver que falar uma frase, ele não se sinta diferente, não se sinta inferior. Né? Todas as crianças, elas têm os mesmos desejos, elas querem brincar, elas querem sorrir, elas querem cantar, e elas têm que fazer isso de uma maneira bem, para elas crescerem de uma maneira emocionalmente saudável, né? Inclusive, é isso que acontece nessa etapa aqui do livro, né? Que você está citando. É isso. Conta pra gente, dá uma palhinha do que aconteceu aqui para que eu não precise ler. A gente precisa fazer, numa das etapas do tratamento, na parte da fonoterapia, as crianças têm que fazer um exame e ele é um pouco desconfortável e eles têm que falar algumas frases. Então, eles treinam, gravam essa frase em vídeo no hospital e depois eles repetem esse exame na frente do médico e da fono. E essas frases, elas precisam de um treino e a gente pede para os pais, né, para treinarem em casa. Então, aí na escola, colocando o Pedro na escola, que é o personagem, a professora treinou isso em sala de aula com eles. Então, todo mundo foi ajudando o Pedro a treinar as frases para que ele conseguisse. E aí, quando ele conseguiu fazer o exame, ele ganhou um presente. E olha, está aqui, olha, ele ganhando o presente, né? E a frase era, papai comeu pipoca. Que talvez ele tivesse alguma dificuldade. Sim, por conta da fissura, o som do P, ele é difícil de ser adquirido. Então, dependendo de como ele sai, isso é a fono que explica melhor, mas dependendo de como sai esse som, eles conseguem verificar se tem alguma possível correção que os médicos podem fazer na fala, para ficar mais próximo da nossa. E olha, enfim, o livro, ele traz essa discussão para a sala de aula e para as famílias, inserindo esta criança em situações corriqueiras, normais, e que pelo menos devem ser normais para as crianças, mas principalmente para a criança que não tem problema nenhum. Para que ela olhe aquela outra, né, que tenha marquinha, seja ela qual for, não olhar com um olhar diferente, né, mas um olhar acolhedor, um olhar de amor. Gente, esse livro está demais. Parabéns, viu, Karina? Obrigada. Gostei demais da ideia. E como que as pessoas podem ter o livro? Você falou que é fácil de conseguir o livro. Isso. Esse livro, a gente trabalhou isso como um projeto social, então ele é filantrópico, não tem venda do livro. E nós tivemos o apoio da Fundação Educar e as ilustrações foram da editora Pandora, da Escola Pandora. Então, todo mundo que quiser ter acesso no país ou fora do país, basta entrar no site da Fundação Educar. Tem um ícone lá, uma aba escrito biblioteca, só digitar a marquinha. Aí o livro já abre,
É gostoso ler na tela, porque as páginas vão virando de uma maneira, como se fosse um livro, como se a gente estivesse folheando o livro, mas também dá para baixar o livro e fazer o download do livro e levar isso para a escola, para que a professora possa sentar em sala de aula e conversar. Então, todo mundo que tem internet tem acesso ao livro. Na Fundação Educar. No site da Fundação Educar. E olha, ela trouxe aqui uma das situações do Hospital Sobrapar, ela explicou a respeito do Hospital Sobrapar, e este livro que vocês estão vendo aqui no centro da mesa, esse grande, ele traz muitas destas crianças que, com autorização dos pais, tiveram as suas fotos, muitas do antes e o depois, mas principalmente do depois. O quanto isso fez diferença na vida delas. Então, eu gostaria muito de parabenizar a todos da Sobrapar, que nesses 43 anos, já faz 3 anos que nós lançamos, nossa, eu estava lá, viu, gente? Por isso que eu estou aqui, eu estava lá. Você pode pegar para mim, por favor, Karina? Só para que a gente possa mostrar. Eu vou folhear algumas fotos deste livro, porque a Fundação, o Hospital Sobrapar, na verdade, ele ajuda muitas crianças que não têm condições, pais que vêm às vezes de outro estado, vêm de outros lugares, aqui a equipe médica, né? O carinho com as crianças, deixa eu tentar segurar assim. E aí o que acontece? Estas crianças precisam passar por cirurgias, precisam passar por acompanhamento médico, psicológico, com odontopediatra, enfim, são muitas especialidades, né? Multidisciplinar. Isso, é multidisciplinar. E olha só, gente, esse livro eu tenho um orgulho muito grande de ver cada uma dessas crianças, depois a alegria delas ao terem sido atendidas e passarem pelas dificuldades da cirurgia, que isso é difícil, né, para pais e crianças, mas esse livro traz, agora eu vou mostrar, vou parar aqui, porque eu quero simplesmente fazer um comentário. O Hospital Sobrapar, como eu falei, para eles atenderem estas crianças que não têm condições, muitas vezes, nem de ficar aqui hospedados, muitas famílias às vezes hospedam porque não tem condições da família ajudar esta criança financeiramente, nem o hospital. Então, se você tem móveis, roupas, tudo em bom estado, tudo feito assim, com cuidado, né? Leve na Sobrapar, porque eles têm lá um setor no hospital que recolhe esse material, colocam no bazar e isso, a venda é toda revertida para o hospital. Tá? Existem outras formas de doação e nós vamos colocar o contato da Karina, do hospital, na verdade, que acho que nós vamos do hospital, para você entrar em contato, caso você queira ajudar a entender estas marquinhas que as crianças têm e de que maneira estas marquinhas podem ser positivas e não negativas. E por falar em marquinhas, posso aproveitar a tua especialidade para você fazer um comentário? Claro. Você falou na sala da recepção, quando eu estava conversando com você, sobre o laser. Isso. O laser hoje, ele é usado para minimizar o efeito do pós-cirúrgico? Isso, o laser de baixa potência, que é o laser odontológico, o laser terapêutico, ele pode ser usado e tem tido bons resultados para que a gente diminua a cicatriz. Então, às vezes, a cicatriz ela fica um pouco grossinha, a cicatriz no lábio, não só para quem nasceu com fissura lábio-palatina, mas também para acidentes, mordidas de cachorro, outros traumas, né? Criança cai muito, né? E aí, com a aplicação do laser, a gente consegue minimizar e permitir que o organismo resolva aquele problema de uma maneira mais rápida e fica bem fininho depois. Os pacientes têm bastante resultado positivo. Eu acho que isso valeu como esperança também, né? E olha, na capa desse bebê, na capa deste livro, o bebê que está aqui, ele tem essa fissura lábio-palatina. Olha aqui. Vai ficar uma marquinha e uma marquinha positiva, com certeza. E se você me permitir, é muito bonito ver lá no hospital, a gente tem um corredor com essas fotos. Sim. E os pacientes, eles crescem e eles vão se vendo, né? Então, às vezes, ele era bebezinho, daí tá vendo que tem a mãe na foto. Nossa, eu que estava nessa foto. Então, é gostoso caminhar pelo corredor do ambulatório e as crianças irem vendo como elas eram e como elas estão ficando.
Então, isso também são olhares, a gente tem um olhar muito humanizado no hospital. Então, a gente procura olhar o paciente, a família, todo mundo de uma maneira com muito carinho. E ali a gente consegue vendo até isso, sabe? O impacto positivo dessas fotos, deles irem acompanhando o tratamento, porque são muitas cirurgias, Rita. E eu tive o prazer de entrevistar mães e pais, né, destas crianças com anomalias diferentes, né? Mas o quanto eles são gratos ao trabalho que é desenvolvido no hospital. Gente, é magnífico. Se você puder entrar no site da Sobrapar, ler a história, acompanhar, ver de que forma você pode ajudar, de repente você tem aí, como eu falei, móveis, utensílios, coisas em bom estado, uma das formas de ajudar. Eu falo do Sobrapar, do hospital, com muito carinho. A gente enche o coração de alegria, com né? certeza. E eu quero agradecer demais a tua participação. Deixamos de falar algo importante, ou sobre o livro, ou sobre o seu tema hoje aqui conosco, da Sobrapar? Não, acho que já conversamos. Agora, tomara que todo mundo vá conhecer. Isso, agora eu convido todo mundo a ler o livro e refletir, né? Quantas marcas a gente não tem ao longo da vida. Às vezes não é no começo, mas em algum momento a gente vai ter alguma. Uma marquinha. Ah, meu Deus. Muito obrigada pelo livro. Eu vou ler junto com o Arthur, né? Mostrar para ele que a marquinha que o cachorrinho deixou vai ser uma marquinha boa. Ele vai lembrar com carinho. Karina, muito obrigada por tua participação aqui comigo. Conversamos com a Karina Zequim, que é odontopediatra, né? Ixi, eu não esqueci, não errei não, né? Zequim mesmo. Zequim, tá certinho. Odontopediatra e especialista na fissura lábio-palatina, tá bom?